Pode você de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender. Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Porque no nosso governo nada é de escondido. A gente não tinha sigilo. O presidente Lula aumentou os gastos sigilosos de um cartão corporativo nesses 2 primeiros anos de mandato. Além disso, utilizou mais vezes o recurso da imposição de sigilo de 100 anos a diversas informações. E o preço dos combustíveis vai subir a partir de 1º de fevereiro por causa da mudança no cálculo do ICMS. Já que fazer a refeição em casa subiu mais de 8% em um ano. E a alimentação fora do domicílio, cerca de 6%. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não tem. Tá caro, bem caro. Tá ficando pior, né?